paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo através das redes sociais e mídias sociais. Mais uma vez estamos aqui para junto meditarmos na palavra de Deus, na porção da palavra do Senhor. Estamos fazendo alguns ajustes aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Pronto, pegamos o ângulo direitinho. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, tudo direitinho. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, particularmente, glórias a Deus, eu já trabalho nas redes sociais e mídias sociais há mais de 10 anos. Nunca me corrompi por causa de rede social. Jamais me corromperia. Comecei como locutor de rádio, glórias a Deus. Logo lá no início, lá atrás, há 15 anos atrás, como locutor de rádio. Peguei uma certa fama por causa de locutor, fama boa, glórias a Deus, mas nunca me deixei me levar pela fama. Sempre procurei me guiar pela palavra de Deus. Eu acredito assim, aqueles que não conseguem se controlar, glórias a Deus, então não se deve estar nas redes sociais. Mas se você tem um autodomínio e com o domínio do Espírito Santo te guiando, deixa Deus te usar nas redes sociais e mídias sociais. Existe muita gente que está equivocadamente acerca da rede social. Rede social, para mim, é campo de evangelismo. Glórias a Deus. Se muitos não compreendem desse jeito, aí eu vou fazer o quê? Quando Jesus levanta os seus discípulos, ele envia os seus discípulos de 2 em 2. Os dá autoridade e poder e diz: pregai o evangelho e anunciai as boas novas de salvação. Então essa é a proposta para mim das redes sociais, é anunciar as boas novas de salvação. Eu me lembro que numa certa ocasião um dos discípulos de Cristo falou assim: Senhor, viram alguns homens que não estão conosco, mas está pregando no teu nome e expulsando demônio no teu nome. Quer que nós o proibamos? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou o quê? Ele não é do nosso ministério, vamos proibir. Não, Jesus falou o seguinte: deixai-os. Quem não é contra nós, é por nós. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que ter uma compreensão das coisas. Glórias a Deus. Uma das coisas é o autodomínio. E graças a Deus, há mais de 15 anos trabalhando com entretenimento, trabalhando com rede social e mídia social, nunca me deixei me levar. Glórias a Deus. Sempre utilizei essas ferramentas para ganhar almas para Jesus. E é o que todos os pastores deveriam fazer. Mas, eu vou deixar aqui em aberto. Existe muita gente que está com pecados ocultos e tem medo de se pronunciar em rede social e mídia social, vai ser achado. O único problema da rede social hoje é para muita gente que anda errado. Se a pessoa está andando errado, alguém vai ver, alguém vai ouvir, alguém vai descobrir onde ele e ela congregam e vai começar a falar. Esse aí, eu conheço ele. Entendeu? Essa aí, eu conheço ela. Glórias a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, se você está com a consciência tranquilo, sabendo que a sua conduta é uma conduta ética, moral e espiritual, não tem nada que te impeça a estar nas redes sociais. Rede social não atrapalha a vida de ninguém, a não ser se a pessoa for um atrapalhado ou tiver com mal intenção nas redes sociais. Gente, eu não comecei agora.
Eu não comecei agora. Eu aceitei Jesus em 1996. Não conhecia nada do que era pregação, não conhecia nada do que era louvor, não conhecia nada do que era tocar um instrumento. Vim do mundo para a igreja, zerado, não sabia ler, não sabia escrever direito. Até hoje eu não sei ler nem escrever direito, glórias a Deus. Mas o importante é saber que Deus está me usando através daquilo que eu ainda consigo ler e interpretar conforme a vontade do Espírito Santo. Glórias a Deus. Fiz alguns seminários devido à ordenança do Espírito Santo, não foi ordenança do homem, foi ordenança do Espírito Santo. O Espírito Santo me impulsionou e eu fiz. E no tempo certo eu apresentei as documentações para alguns imorais que não gostavam da verdade. O único problema é que a rede social hoje desmascara qualquer um, irmão. Porque quem tem uma vida limpa fala tranquilo na rede social. Agora quem tem uma vida suja, logo logo vai ser desmascarado. Então a rede social para mim é isso, é campo de evangelismo. Eu me lembro que quando chegou algumas pessoas mais achegadas a mim, e essas pessoas chegaram e falaram assim: você está confundindo as coisas. Rede social não é para isso. Rede social não é para colocar igreja, não é para colocar manifestação de demônio. Rede social é um ambiente familiar, um ambiente entre amigos. É aí sim que agora você tem que evangelizar, sabendo que tem muitos familiares lá, sabendo que tem muitos amigos e amigas tuas lá. Aí que você tem que falar. Mas você gosta de fazer média com todo mundo, né? Esse que é o problema. Por isso que você não expõe a verdade como ela deve ser exposta. Eu não. Do mesmo jeito que eu prego na igreja, eu vou pregar na rede social. Eu não vou ficar fazendo um campo de paralelo. Lá na igreja eu prego uma coisa e aqui eu vou pregar outra. Não tem lógica isso. Do jeito que eu preguei lá, eu vou pregar aqui. Do jeito que eu falei lá, eu vou falar aqui. Do jeito que eu ensinei lá, eu vou ensinar aqui. Você entendeu, meus amigos e minhas amigas? Essa é uma explicação básica e lógica. Você não tem que deixar ninguém te manipular. Se você sabe o que é certo e o que é errado, faça. Faça. Glórias a Deus. Você entendeu? Quer ver uma das coisas? Eu vou ler a Bíblia e vou explicar direitinho o que eu vou falar. Não vou entrar na profundidade, que ainda não é o tempo para entrar na profundidade. Mas eu já estou preparando já diversos estudos, glórias a Deus, que vai contrariar muita gente. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Isso é Bíblia, irmão. Não é mandamento meu, é mandamento de Cristo. Vamos lá? Ver o que a Bíblia diz? Glórias a Deus. Jesus é bom, não é bom, irmão? E vai continuar sendo bom até o arrebatamento da igreja. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. A eleição dos 12. Olha que a Bíblia não tem variação, de mudança nenhuma. São as pessoas que estão mudando. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. O que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que enviasse com ele e os mandasse a pregar. Pregar o quê? O que está na Bíblia. E para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerge, que significa filho do trovão, André e Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Afeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, o que o traíram. Você pode reparar que não houve variação de mudança nenhuma. Jesus Cristo, irmão, ele poderia ter contornado e mudado a regra do jogo, mas ele não mudou. Por que Jesus não mudou? Só vou deixar isso aqui em aberto. Porque no livro dos Levíticos, que é a Torá, um dos livros mais rigorosos que os judeus seguem,
O que é a Torá, irmão? Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Glórias a Deus. Então, por que Jesus não mudou? Ele tirou alguns exageros, mas dentro dessa mudança lógica, ele não mudou. O que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, alguns até usando desculpa, se com 12, mesmo tendo um traidor, Jesus revolucionou o mundo e o período daquele tempo, daquela época, irmão. Para que eu vou alterar as profecias? Pensando eu vou ajudar Deus. Já que Deus não enxergou o que deveria enxergar, eu vou fazer ele enxergar. E começa a fazer coisas que a Bíblia não autoriza. Olha que eu não estou nem me aprofundando, hein? Só estou deixando parecer para que as consciências venham começar a arder enquanto é tempo. Glórias a Deus. Ninguém mandou vocês me trazer de volta. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, se Deus não mudou, vamos lá então, para ficar mais profundo. Ele elegeu 12, nomeou, desses 12 enviou de 2 em 2, para que viesse a curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer a obra de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu estou sendo assim, muito sábio naquilo que eu estou falando aqui agora, para que ninguém venha se ofender, mas entender aquilo que está escrito. Glórias a Deus. Quando os apóstolos nomearam diáconos e obreiros para tomar conta das viúvas e dos necessitados, é porque os apóstolos viram a necessidade de se preocupar com a oração e com o ministério da palavra. É isso que está faltando no nosso meio. Tem muita oração, mas não tem palavra. Tem muita oração, mas não tem ensinamento bíblico. Porque muita gente vai se esbarrar com aquilo que está escrito. O sistema doutrinário que estrutura e firma uma igreja, o que eu sei, irmão, não é uso e costume, mas é aquilo que está escrito. Mas a roupa também influencia. Se não influenciasse, meus irmãos, entenda uma coisa, se não influenciasse, do outro lado da vida, o Senhor não daria vestimentas brancas e compridas. O que ele daria? Vestimentas brancas e curtas. Você ainda está vaidoso, né? Está vaidosa, né? Ah, você não se adaptou ainda não com o sistema doutrinário, nem das roupas, né? Você não se adaptou, não tem problema não, tem uma roupinha curtinha aqui para você no céu. Se eu te botar vestimenta branca comprida, você vai pensar que você é velho, que você é velha. A vaidade ainda está dentro de você ainda, dos pés à cabeça. Não tem problema não. Tem roupinha curtinha aqui para você mostrar suas pernas, mostrar seu corpo, mostrar seu peito, mostrar seu braço. Não é não, irmão. É santidade ao Senhor, é uma vida de santidade a Deus. A Bíblia diz o quê? Sede santo, como Ele é santo, em toda a vossa maneira de viver, ó, em toda a vossa maneira de viver. Deus não cobra a santidade do ímpio e do pecador, porque ele ainda não conhece a verdade. Mas aquele que conhece a verdade sabe muito bem como tem que se comportar. Glórias a Deus. Isso não são mandamento meu. Isso não é regra minha. Isso é do Senhor. Glórias a Deus. Agora é você e Deus. A pregadora ontem, lá na igreja, na festa da matriz, trouxe uma mensagem tão poderosa que quem estava ligado percebeu a verdade do Evangelho. Glórias a Deus. Que mensagem, irmão! Deus usa pregadoras, Deus usa pregador, Deus usa criança, Deus usa jovem, Deus usa adolescente. Deixa eu ver a hora aqui. Para me chegar no horário lá na igreja. Ó, daqui a pouquinho tem escola bíblica dominical, vá. Se na sua igreja não ensina a escola bíblica dominical como se deve ensinar, estão distorcendo tudo que está escrito, vai lá para a nossa. Lá está ensinando a verdade. Glórias a Deus.
O dia que a verdade não for mais ensinada aonde eu estiver, eu saio fora. Eu vivo de acordo com Cristo e com sua palavra. Se está de acordo com Jesus e com a palavra dele, eu estou dentro. Agora, se sair fora, irmão, estou saindo fora também. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Você entendeu, moço? Eu estou cadastrado e vou continuar cadastrado e vou até o final da minha vida em mais de 20 redes sociais. Eu ainda não apresentei todas as redes sociais. Eu só estou em rede social paralela. As redes sociais oficiais eu ainda não apresentei aqui. Que as minhas redes sociais oficiais têm mais de 10 mil seguidores. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu não tenho medo de me expor na rede social, não, irmão. Não devo nada a ninguém. Tenho conta para pagar. Quer me ajudar a pagar minhas contas? Eu tenho. Agora, como é que eu vou dar ideia para quem não paga nem minhas contas? Vai pagar minhas contas? Vai falar de mim porque quer pagar minhas contas. Você pode me cortar de qualquer lugar, menos da minha vida pessoal com Deus. Essa aqui é a realidade. Olha, eu prego no trem, prego na rua, prego no trabalho, prego aqui em casa, prego na igreja, tenho um agendamento que eu saio para fora para pregar. Glórias a Deus. Prego em tudo quanto é lugar. Tem hora que eu fico tão assim, cheio de tanto pregar, não é enjoado, que às vezes a gente cansa como ser humano, irmão. Mas cansar da verdade eu nunca vou me cansar. A verdade para mim sempre vai ser a verdade do Evangelho. Quem quiser viver a verdade, eu vou estar apoiando. Quem não viver a verdade, eu não vou apoiar. Glórias a Deus. Essa aqui é a realidade. Eu não quero entrar embaixo de maldição. No livro de Provérbios diz assim: o que despreza a palavra perecerá. Todos nós estamos em torno da palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. É a regra daquilo que está escrito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Por que eu não apoio as coisas do mundo? Porque as coisas do mundo não me acrescentam em nada a espiritualidade. Glórias a Deus. Por que eu não apoio certas situações que está querendo contaminar a igreja? Porque isso vai destruir o seio da igreja. Vai destruir tudo aquilo que Jesus já estabeleceu como regra. Agora, Deus não vai ter culpa não, irmão. Que muitos estão caminhando para a destruição pensando que está fazendo o correto. Paulo, quando começou a perseguir a igreja, ele achou que estava fazendo certo, mas estava errado. E depois ele corrigiu tudo. Corrigir não é você ficar olhando para a vida dos outros, não. Corrigir é você ensinar aquilo que está escrito. Só que a palavra está te cortando, por isso que você não ensina o que está escrito. Glórias a Deus. Quando Jesus nomeou os 12 discípulos, Jesus sabia o que estava fazendo. Ele nomeou e os consagrou a apóstolos. Agora vamos lá. Eu queria chegar nesse ponto, já vou encerrar. Glórias a Deus. Já vou encerrar que eu vou me retirar agora para a igreja. Vamos lá então. Eu vou falar e vou sempre tocar nessa tecla. Glórias a Deus. Porque Deus falou para mim me corrigir. Então, estou me corrigindo. Se Deus mandou eu me corrigir, porque é sinal que Ele vai corrigir alguém. Glórias a Deus. Deixa eu ver, no ministério sacerdotal. De Moisés até Davi, eu estou indo de acordo com a regra que Deus estabeleceu. De Moisés até Davi, não houve nenhuma alteração. De Moisés até Davi, eu já estou indo bem longe. Mas, irmão, o que você diz no livro de Juízes? Cargo é diferente de profissão. É isso que eu quero que você compreenda. Cargo eclesiástico é uma coisa e profissão, nível profissional é outra. Porque entre os juízes apareceu uma juíza. Ali quer dizer profissão, não quer dizer cargo eclesiástico. Então não confunda as coisas. Só para vocês entenderem. Não vou nem me aprofundar aqui. Mas vamos lá. Já entendeu, né? De Moisés até Davi não houve alteração nenhuma.
De Davi, eu estou indo rápido porque eu vou ter que terminar agora. De Davi até Jesus não houve alteração. De Jesus até os 12 apóstolos também não houve alteração. Dos 12 apóstolos, quando morre um, coloca Estevão, não podia ter alterado. Jesus poderia ter alterado a regra. Mas Jesus não alterou essa regra. O que o Espírito Santo falou? Olha, colocai Estevão, que é diácono, colocai ele no lugar de Judas, para que fiquem os 12 apóstolos. Pegaram Estevão, apostolaram Estevão e voltou os 12 apóstolos de novo. Dos 12 apóstolos chegando até Paulo, não houve alteração. Paulo, um homem estudado, fariseu, glórias a Deus. Através de Paulo, Lucas se converte. Lucas, médico, um homem formado com faculdade. Dos apóstolos, entre Lucas e Paulo, chegando até a ilha de Pátmos, também não houve alteração. Da ilha de Pátmos até as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, não houve também alteração. Mas, irmão, por que eles estão alterando? Sabe o que é? É o espírito do anticristo. Mas por que Deus não interferiu? Livro de Romanos. Vê lá quando Paulo escreve a carta para Roma. Quer dizer, para Roma não, para a igreja que está em Roma. E o Senhor o largou com suas paixões infame. O que está acontecendo muito hoje, irmão, é o modismo. O que é o modismo? Um fez, todo mundo está fazendo. Ah, deu certo ali, vai dar certo aqui. O que aconteceu com a Europa Ocidental, gente? Pesquise o que foi que aconteceu com a Europa quando eles começaram a fazer essas alterações. As igrejas se esfriaram. As igrejas acabaram. As que sobreviveram estão respirando por aparelho, quase mortas. Glórias a Deus. Vou ficar por aqui mesmo. Eu já cheguei a trazer essa breve introdução. E entenda uma coisa. Eu não vou sair das redes sociais. Não vou. Estou cadastrado em quase 20 redes sociais. Quase 20 redes sociais, ó. Estou no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, porque no WhatsApp tem como fazer uma rede social para agrupar várias pessoas. Estou no Quai, no TikTok, no Like, no LinkedIn, estou no YouTube e estou em outras redes sociais que agora o nome de cabeça aqui eu não lembro. Depois eu vou deixar anotado aqui e vou mostrar para vocês as redes sociais que eu estou. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, não tenha medo da verdade. Tenha medo de não cumprir aquilo que Deus determinou. Isso você tenha medo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Então procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ainda ensinando a verdade, estimulando pessoas a pregar o Evangelho independente aonde é que seja. Glórias a Deus. Pode ser dentro do presídio, pode ser no hospital, pode ser na rua, pode ser na condução, pode ser na sua casa, igual eu estou fazendo aqui agora, pelas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Ninguém é dono da verdade, nem eu. Eu sou dono da verdade. Agora, jamais eu vou deixar Deus me cobrar por aquilo que eu não falei. Jamais. Glórias a Deus. Eu sou uma pessoa livre, ando livre, vivo livre, saí do mundo para a igreja para continuar livre. Não deixo ninguém me aprisionar, não sou presa de ninguém. E os que estão comigo ouvindo a verdade também, eu falo a mesma coisa. Não seja presa minha nem de ninguém. Seja uma pessoa livre. Ame a Deus, obedeça a palavra, honre a sua família. Glórias a Deus. Para que você possa andar bem sobre a face da terra. Glórias a Jesus. Essa que é a verdade. Glórias a Deus. E olha que eu estou desde o início até agora, irmão. Não falei nome de ninguém, não vou falar, que eu não tenho costume disso. E nem gosto de fofoca.
Quem gosta de fofoca é o diabo. O diabo que gosta de ficar falando da vida dos outros. Por isso que eu não dou ideia. Para isso já está lá no Efésios. Que tem gente que já a língua já não é nem mais dele, nem mais dela. Já é do próprio Satanás. Ponga aqui, calma. Se a pessoa esticar a língua, irmão, olha só. Se a pessoa esticar a língua assim, ó, você vai ver que está escrito na língua da pessoa: pertence a Satanás. Cuidado. Porque quem é de Deus, fala o que é de Deus. Quem é do mundo, fala o que é do mundo. Glórias a Deus. Ah, irmão, mas isso que você prega espanta o pecador. Espanta o pecador? Aqui espanta é o diabo e o pecado, irmão. A verdade bem aplicada espanta o diabo e o pecado. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao vosso coração. Encerro por aqui. Aonde você leu isso, irmão? Marcos capítulo 3, do versículo 13 a 19. A eleição dos 12 discípulos, sem haver alteração nenhuma nas Escrituras. Quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens e os vossos velhos sonharão e terão visões. Essa que é a verdade. Mas o Senhor também usa as mulheres, usa e muito para pregar o Evangelho. Não usa só os homens, não. Deus usa os homens e usa as mulheres também. Tem mulher até que é muito mais usada do que qualquer homem. Glórias a Deus. Mas não é por isso que eu vou alterar aquilo que está escrito na verdade do Evangelho. Eu tenho que seguir conforme a regra que Deus, Jesus e o Espírito Santo estabeleceu. Tem que ser tudo conforme está escrito. Se não for conforme está escrito, essa que é a realidade. Não vou mentir. Nunca herdará o reino dos céus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Então deixa Deus te usar, homem. Deixa Deus te usar, mulher. Deixa Deus te usar, criança. Deixa Deus te usar, ancião. Se o Espírito Santo já está sobre ti, deixa Deus te usar. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Meu Deus, toma este homem e esta mulher na sua mão. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Repreenda todo o mal e joga por terra tudo que não provém de ti. Meu Senhor, não nos deixe se enganar, meu Pai. Não me deixe se enganar, meu Pai. Não me deixe se enganar, Jesus. Que eu possa cada dia continuar na sua verdade. Desperta este homem e esta mulher, meu Senhor, para a verdade do teu Evangelho. E que eles possam seguir conforme está escrito. Porque a regra o Senhor não mudou. O próprio Senhor proibiu a nós que se viesse anjos alterando as escrituras, não era para aceitar. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, meu Deus. Isso é que eu já te peço aqui hoje. Em nome do teu Filho Jesus. Hoje, sempre e eternamente. Nos usa, meu Deus, para fazer a tua vontade, não a minha. Desperta o teu povo, Pai. Desperta os teus sacerdotes para corrigir até os erros doutrinários, meu Senhor. Porque existe muito erro doutrinário em todo lugar. A tua palavra não é essa que estão ensinando por aí, meu Deus. Estão distorcendo tudo, Senhor. Mas eu sei que é últimos dias. Porque o espírito do diabo, o espírito dos demônios e o espírito do anticristo já está atuando no mundo a todo vapor, meu Pai. Toma cada vida nas tuas mãos. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Isso é que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Meu irmão, medite a cada dia. E que o Senhor possa falar forte aos vossos corações. Viva na palavra. Esteja a palavra. Ande na palavra. E obedeça a Jesus e ao Espírito Santo.